Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo sobre engenharia econômica. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a relação de equivalência utilizando a série uniforme de pagamentos, que é um procedimento que visa a facilitar um pouco os cálculos quando a gente tem situações repetitivas de pagamentos de forma uniforme num fluxo de caixa. Vamos começar com um exemplo para deixar tudo isso mais claro. A empresa Zeta possui um financiamento ativo com 5 prestações de R$4.000 vencíveis nos próximos meses. Sabendo que esse financiamento foi contratado a uma taxa de 2% ao mês, qual valor deve ser cobrado pelo banco caso a empresa Zeta queira quitar essa dívida hoje? Então vamos aqui para a resolução do exemplo. Nós já temos montado o fluxo de caixa, onde nós temos as 5 parcelas de R$4.000, aqui no período 1 ao período 5, e nós estamos procurando o valor equivalente na data 0. Vamos converter esse fluxo de caixa em um fluxo de caixa que contém um único pagamento no período 0, que representa a quitação dessa dívida. Vejam que esse é um problema onde as saídas do caixa estão no valor futuro e nós queremos encontrar um valor presente equivalente. Então nós vamos fazer sucessivas aplicações de problemas do tipo dado F, achar P. E a relação de equivalência é essa equação que está mostrada aqui, que nada mais é do que aquela equação que a gente já vem utilizando de juros compostos, apenas isolando a variável P. Então vamos começar a substituir na equação, né? Nós vamos ter que, para aquele primeiro valor, o primeiro pagamento de R$4.000, que é um valor futuro, a uma taxa de 0,02, ou seja, 2%, nós vamos retornar ele um período no fluxo de caixa. Nós vamos trazer do período 1 para o período 0. A mesma coisa nós vamos fazer com o R$4.000 que está no período 2. Eu vou copiar aqui para facilitar. Então nós temos lá no período 2, R$4.000, que agora o N vai ser igual a 2. A gente vai retornar ele 2 períodos no nosso fluxo de caixa. Então, esse aqui, o R$4.000, representa o primeiro pagamento, R$4.000 com N igual a 2 representa o segundo pagamento, e continuamos assim para tudo que vem depois. Então, mais o R$4.000 lá com N igual a 3, mais o valor de R$4.000 com N igual a 4, e o valor de R$4.000 com N igual a 5, representando cada uma daquelas saídas no fluxo de caixa. No fim das contas, se a gente resolve essa expressão com todas essas suas partes, a gente encontra um valor equivalente de 18.853,84. Então, se essa empresa quisesse quitar essa dívida na data de hoje, considerando que ela foi contraída essa dívida a uma taxa de 2% ao mês, ela deveria pagar 18.853,84. Esse é o valor justo a ser pago, porque ele é equivalente, né? Ele retorna cada uma dessas prestações, utilizando a relação de equivalência, no valor futuro para o valor presente, para o valor na data 0. Mas vejam que esse cálculo ele é bem repetitivo, né? A gente tem que fazer para cada um dos períodos, sendo o mesmo valor F, só trocando o expoente aqui do número de períodos. Então, para isso, é que a gente tem uma relação de equivalência chamada relação de equivalência utilizando série uniforme de pagamentos, que é também chamado de fator de valor atual, fator de recuperação de capital, fator de acumulação de capital. São 3 tipos de situações conforme os problemas se apresentam. Nós podemos ter situações do tipo, dado um valor P, achar um valor A, onde o que é esse A? Se a gente olhar na figura, nós temos um fluxo de caixa de um pagamento simples convertendo em uma série uniforme de pagamentos, ou vice-versa. O valor A representa o valor da parcela, o valor uniforme que é pago, ou recebido, né, do período 1 até o período N nessa série uniforme de pagamentos. E essa conversão é vice-versa. Ou a gente tem um ponto no fluxo de caixa que a gente converte uma série, ou uma série que a gente converte em um único pagamento. Quando a gente converte de um único pagamento para uma série, é um problema do tipo, dado P, achar A. Quando a gente converte de uma série para um valor presente, para um valor único no caixa, que ele tem a ocorrência anterior ao início da série,
a gente tem um problema do tipo dado A, achar P. E aí está mostrado as equações para resolver. O que é muito importante é a gente observar a forma dessa série. Observem que quando a gente tem o P numa chamada data zero, o primeiro pagamento da série uniforme ocorre no período 1, ou seja, a série uniforme ocorre o primeiro pagamento dela um período depois daquele pagamento pontual que a gente chamou de P e que a gente chamou de data zero. Da mesma forma, quando a gente está convertendo uma série uniforme em um valor P, em um único pagamento, esse único pagamento, que é equivalente a essa série uniforme de pagamentos, ele vai estar localizado, ele vai acontecer na data zero, que é, na forma desse fluxo de caixa, a ocorrência dela é um período anterior ao início do primeiro pagamento da série uniforme. Tá? Isso é muito importante a gente manter essas formas, essas coerências, para os cálculos darem certo. E também a gente tem relações de equivalência relacionando a série uniforme com o valor futuro equivalente. Antes a gente tinha a série, no slide anterior, da série com valor presente, agora da série com valor futuro. Então a gente pode converter de uma série para um valor futuro ou de um valor futuro para uma série. Quando a gente tem de um valor futuro para uma série, a gente tem um problema do tipo, dado o valor f, encontrar a série A. E quando a gente tem a série que é encontrar o valor futuro, a gente tem um problema do tipo, dado A, achar f. Notem novamente aonde está ocorrendo esse valor futuro. O valor futuro nessa relação de equivalência, ele coincide com o último período de pagamentos da série uniforme. Então, se eu aplicar a relação, esse valor f, ele vai ocorrer no período n. E n é o período do último pagamento dessa série uniforme. E da mesma forma, se eu começar do valor futuro para encontrar a série A, essa série ela termina no mesmo período da ocorrência desse valor futuro. Então, sempre observem a forma como essas equações foram montadas, a forma dessas relações de equivalência. Então, nesse exemplo, aliás, voltando para o nosso exemplo anterior, agora a gente pode resolver ele utilizando a relação de equivalência para facilitar. Então, esse é um problema do tipo, dado uma série A, a gente vai converter isso aqui em uma série uniforme de pagamentos, né? Vai dizer que isso é uma série uniforme de pagamentos, encontrar um valor equivalente P. Então, assim fica o nosso problema, né? Ele é um dado A achar P. Notem, de fato, a forma dessa série, né? A gente vai converter essa série aqui de uniforme de pagamentos, representando aqui essa parte aqui da figura, em um valor equivalente P. Então, o primeiro pagamento ocorre no período 1, a gente tem que entender o que é o A, e a gente tem que entender o que é o N, para esses cálculos funcionarem bem. Vou deixar aqui para baixo, para a gente fazer a resolução. Então, esse problema, dado A achar P, vamos à resolução. Queremos encontrar P, o valor A é o valor uniforme desses pagamentos. Então, está aqui representado o A, o nosso valor uniforme de pagamentos é o 4.000. 1 mais a taxa. A taxa está dada no problema de 2%. Agora a gente tem aqui variável N. Onde é que está a ocorrência do N? O N representa o número de pagamentos dessa série. Vejam que se o início da série começa no período 1, o N é o valor do último pagamento dessa série, ou o número de pagamentos, que essa série que ocorrem nessa série. Então aqui nós temos, olhando a forma da figura, né, o nosso primeiro pagamento também no período 1, o nosso período N, ele ocorre no período 5. Então essa série tem N igual a 5. Então aqui, substituindo N por 5, aqui eu tenho I, que é 0.02, 1 mais 0.02, elevado na N. E o N, novamente, né, é 5 pela formulação aqui da série. Tá? Tome cuidado de que aqui em cima é elevado na N menos 1. Não é o expoente que é menos 1. Tá? Às vezes pode confundir isso.
E aí, resolvendo essa expressão, a gente chega na mesma resolução, 18.853,84. Então, essa é uma forma bem mais rápida, bem mais fácil da gente fazer para lidar com essas séries uniformes de pagamento. Ao invés de fazer toda essa expressão com uma única expressão, considerando essa repetitibilidade de valores, a gente ir observando, né, sempre atento à forma da relação de equivalência, a gente encontra que, dado um A de 4.000, uma série de 4.000 que se repete por 5 períodos, o valor P equivalente a 18.853,84 para a taxa de juro de 2% ao mês. Então, é assim que os bancos fazem quando a gente se oferece, por exemplo, para quitar uma dívida de um financiamento que tem valores no futuro, que tem uma taxa de juros, e a gente quer quitar na data de hoje. Num outro exemplo, nós temos a seguinte situação. Um produto pode ser adquirido pelo valor de R$ 500 à vista ou em até 10 vezes sem entrada, com juros de 1,5% ao mês. Qual o valor da prestação para compra a prazo em 10 vezes? Vejam que, já tendo o fluxo de caixa já montado aqui, nós temos um pagamento de R$ 500 na data de hoje, seria o pagamento à vista em R$ 500, e nós queremos saber, para uma taxa de 1,5% ao mês, em 10 prestações, qual é o valor da prestação que a gente vai pagar considerando essa taxa. Então, novamente, nós temos um problema de equivalência. Nós temos agora um problema que ele é do tipo, dado P, achar A. Então, vejam que nós temos exatamente conforme a figura aqui, o nosso fluxo de caixa está montado, aqui é a figura da relação de equivalência, dado um valor P, queremos encontrar o valor A, o valor da prestação, a série uniforme equivalente para a taxa de 1,5% ao mês. Então, as nossas equações, a nossa equação é essa aqui, de dado P achar A, né? Está aqui a equação ali do material, e a gente pode fazer a substituição aqui para encontrar o valor dessa parcela. Então, o valor P, o valor na data 0 é 500, a nossa taxa de 0,015 é 1,5% ao mês, substituindo aqui de novo a taxa, 0,015, elevado na N. Nosso N aqui é 10. Só olhar ali para a figura que a gente consegue entender. Substituindo o I aqui de novo por 1,5%, o N é 10. Então, a gente tem a nossa expressão montada aqui de A vai ser igual, né, o valor P, que é 500, taxa de 1,5%, 10 períodos. Resolvendo isso, a gente encontra um valor, vou fazer aqui embaixo, deixar separado, a gente encontra um valor A é igual a 54,22. Então, uma operação muito utilizada aí nas compras, né, compras financiadas, compras a prazo, onde há incidência de juros, essa relação de equivalência. A nossa parcela, vejam que pelo acréscimo dos juros, não é de R$ 50, né? R$ 50 seria 500 dividido por 10 prestações, mas sim de 54,22. E por último, nós temos aqui o nosso exemplo 3, que diz assim: se um investidor aplicar R$ 1.000 por mês durante 2 anos numa aplicação com rendimento de 1% ao mês, qual quantia ele terá disponível em 2 anos? Vindo aqui para a resolução, já temos também o fluxo de caixa montado. Nós temos uma série uniforme de pagamentos de 24 períodos, né? São 2 anos numa aplicação que rende ao mês. Então, o fluxo de caixa ele segue aquilo que está anunciado na taxa de juros. Então, por mais que seja 2 anos, a gente vai representar 24 períodos, porque a taxa é ao mês. E a gente quer saber quanto ele vai ter disponível daqui a 2 anos. Ele faz essas aplicações e queremos descobrir lá no período 24 quanto que essas aplicações uniformes a 1% ao mês vão produzir de rendimentos. Vejam aqui a forma, de novo, da relação de equivalência, né? Onde temos a data 0, temos a incidência dos depósitos de 1 até N, ou seja, do período 1 até 24, e aqui o valor futuro ele ocorre também no período N.
Então, se aqui o último pagamento foi no período 24, o valor futuro que a gente vai encontrar com essa relação de equivalência também está aqui no período 24, no mesmo período N, portanto, mantemos a coerência. Esse é um problema, então, do tipo dado A, achar F. Aqui está a nossa relação, a nossa equação para fazer a equivalência. Substituindo os dados, então, o nosso valor A é o nosso valor uniforme, os nossos depósitos de 1.000. A taxa é de 1%, 0,01. O N é 24, são 24 períodos, né? E aqui a taxa, de novo, 0,01. Então, está montada aqui a nossa expressão. E aí a gente tem que o nosso valor F vai ser de 26.973,46. Então, esse é o valor que a gente vai ter disponível depois de 24 aplicações de R$1.000 por mês nesse fundo, nesse investimento que rende 1% ao mês. Com essas relações de equivalência, a gente consegue navegar bem agora no universo dos investimentos, né? Conseguindo prever quanto a gente precisa poupar, quanto a gente vai ter de rendimento a partir de aplicações mensais, por exemplo, e a gente consegue ter essas relações de equivalência, sabendo como comparar fluxos de caixa que ocorrem em datas diferentes, né? Olhando aqui, por exemplo, para a série uniforme, levando para o valor futuro, trazendo para o valor presente. Certo? De novo, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, vocês fazem um contato comigo, tá? Um abraço e até mais.